Olá para você que segue a RH Gestor dos nossos canais no YouTube e no Spotify. Está começando mais um episódio da segunda temporada do nosso RH Gestor Podcasts. O RH Gestor Podcasts é o podcast da RH Gestor. Nós somos a plataforma absoluta para o RH das médias e grandes empresas do Brasil. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, eu vou pedir para que você aponte a câmera do seu celular para o código que está aparecendo na tela ou para que você clique no link aqui na descrição e agende aí um encontro com um dos nossos especialistas. Bom, hoje a gente vai explorar um tema, que pelo menos deveria estar presente aí no dia a dia, de todo mundo, que é como encontrar tranquilidade em um mundo agitado. A gente vai entender, então, como incorporar técnicas, de mindfulness, não apenas na nossa rotina pessoal, mas também na cultura das organizações, pode promover aí um ambiente de trabalho mais saudável e mais produtivo. Se você está chegando agora, eu vou pedir para que você ative os sininhos aí das notificações para receber em primeiríssima mão sempre que um conteúdo aqui do universo da gestão de pessoas for publicado. Bom, e para falar sobre esse tema, eu recebo ele que é fisioterapeuta, ele é formado em terapia cognitiva funcional e neurociências da dor, ele é especialista em terapia manual e osteopatia, é professor e instrutor de Mindfulness, colaborador da comissão técnica do time de elite do vôlei feminino da Unilife Maringá e que também aí está cursando uma especialização em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Frederico Mariano, tudo bem? Tudo bem. Olá e bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário, né? Seja o horário que estiver assistindo. Então, uma alegria estar aqui, prazer em estar conversando sobre esse assunto no podcast RH Gestor. Legal, é um prazer receber você aqui. A gente agradece aí, em nome da RH Gestor, Frederico, mais uma vez aí por você ter aceitado o nosso convite, Queria começar, de uma forma um pouquinho diferente hoje, Queria que você começasse se apresentando. Eu sei que eu acabei de ler aqui o seu currículo, mas queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, para que elas te conhecerem, conhecerem um pouquinho mais da sua trajetória e de como o Mindfulness, chegou aí, se tornou um trabalho para você. Ok. Então, eu me chamo Frederico Mariano, me formei em fisioterapia em 2001. E desde 1997, quando eu entrei na faculdade, eu ganhei alguns livros que falavam sobre técnicas de mente e de corpo. Então, desde esse tempo que eu estudo técnicas de mente e de corpo. Aí eu me formei, fui a primeira formação, primeiro curso pós a faculdade que eu fiz foi uma formação em Pilates, em 2004, que também tinha essa ideia muito da concentração mental, da percepção do corpo, então juntava muito as técnicas de mente e de corpo. Aí eu fui estudar a osteopatia, pensando no tratamento da dor e melhorar meus atendimentos nos meus pacientes. E mais ou menos ali, assim, em 2010, então, eu tive um problema de estresse e eu entendia que, dentre os tratamentos comuns que eu procurei, também eu pensei que a meditação, ela poderia me ajudar. E naquela época, nem é tanto tempo assim, mas em 2010 era difícil a gente encontrar meditação, assim, quem fizesse, quem explicasse o que era, como que funciona. E eu procurei de algumas formas e achei um artigo que falava sobre um tipo de meditação que fazia modificações no cérebro. E aí eu me interessei, e estava na época também procurando mais alguma especialização que falasse sobre, que eu pudesse entender a parte emocional da dor. E eu encontrei, então, na Universidade Federal de São Paulo, um grupo que estudava mindfulness, E aí eu comecei a estudar desde então e ser praticante também do mindfulness, Então, desde 2013 que eu entrei em contato com a universidade, e 2014 que eu iniciei a minha formação. Vou começar a colocar a nossa audiência na mesma página, Porque o Frederico ele tem uma formação diferente aí das pessoas que costumam vir aqui no nosso podcast, E já explicar um pouquinho também de por que a gente trouxe aqui, Nosso podcast, Frederico, ele é focado ali no profissional de gestão de pessoas, A maior parte da nossa audiência aí é profissionais de RH, então a gente recebe muito profissional de RH aqui, mas a gente também recebe profissionais de outras áreas com frequência para a gente conseguir trazer as outras áreas, e mostrar para o RH essa importância, de a gente ter esse conhecimento sobre outras áreas, de como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Eu acho assim que muito do que a gente vai falar aqui hoje vai
servir, né, muito aí para o profissional de RH que está escutando a gente, né, porque ele pode levar aí muito do que a gente for trazer aqui hoje para suas organizações. E eu já queria emendar aqui, né, aproveitando, né, para quem ainda não conhece esse termo, né, o Mindfulness, né, o que que é isso, né? Vamos definir para as pessoas o que que significa isso? Sim. Então, mindfulness é um estado mental de atenção ao momento presente, que desperta uma consciência do que está acontecendo. A gente consegue ter uma consciência do que está acontecendo. Esse estado ele também necessita de algumas atitudes especiais, como a gentileza consigo mesmo, não julgamento, né? E esse estado mental ele está relacionado a indicadores de saúde, a altos níveis de saúde física e mental. E por ser um trabalho assim voltado para o nosso estado mental, então ele não fica só confinado à clínica, né? Então eu trabalho também em empresas, né, com esse público de recursos humanos e tudo. Então acho que essa que é a ideia da gente conciliar, né, também esse trabalho junto com o público, né, de vocês, né, esse público da RH Gestor. Legal. Eu acho que eu queria já fazer um gancho aqui, né? Hoje, né, a gente sabe que o ambiente de trabalho é o lugar onde as pessoas mais passam aí o seu dia a dia, né? Como que a gente consegue trazer esse equilíbrio, né, para o nosso dia a dia e aí equilibrar trabalho aí com as outras áreas da vida, né? E como que o Mindfulness pode ajudar a gente nisso também? Isso. Então, o mindfulness, esse estado mental, ele pode ser treinado, né, e ele é treinado. A minha formação é para isso, para ensinar as pessoas a estarem mais nesse estado. E esse estado ele está relacionado a maior atenção, maior foco, seja a gente fazendo o que estiver fazendo, né, no nosso dia a dia, nos esportes, nos exercícios e fundamentalmente no trabalho, né, porque o trabalho é o momento onde a gente passa uma grande parte do nosso dia. Então, trazer essa consciência do momento presente para o trabalho vai fazer com que a gente tenha um melhor desempenho, tanto pensando em produtividade, quanto pensando também no bem-estar. Então, a gente consegue conciliar essas duas coisas, produtividade com bem-estar. Tá. Você vê, o Frederico, na tua experiência e hoje, né? Hoje a gente está falando de um momento em que as pessoas vivem muita agitação, né? Sim. Hoje, né? O meu celular está aqui do meu lado, né? A gente tem informação a todo momento, né? Chegando para a gente, e muito fácil, né? Como que a gente busca, né? Essa concentração, né? Com tanta informação, né? Nesse cenário que traz para a gente muita coisa a todo momento. Como a gente busca ter foco e concentração no momento presente? Esse estado mental de atenção, ele já é buscado há muito tempo na humanidade. Então, esse tipo de dificuldade já é existente na vida do ser humano. Mas, atualmente, a gente vê uma necessidade maior, né? Por isso que você está falando, é tanta informação, tanta coisa que chega pelos meios digitais, principalmente, né? A nossa mente ela já tem uma tendência a pensamentos involuntários, né? A pensar muito, a distração, isso já é o modo padrão da nossa mente, né? Ainda mais quando tem muitas informações, né? Então, a gente sabendo disso, que a maioria, né, dos nossos pensamentos, do que acontece com a gente, acontece no nível subconsciente, no nível inconsciente. Então, o exercício de prestar atenção, o exercício de estar mais atento, e isso se dá através de exercícios especiais, né, que estão dentro da metodologia do Mindfulness, e também através do próprio conhecimento do funcionamento do cérebro, né, que é o que a gente chama de neurociência, né? Então, isso faz com que a gente consiga encontrar os caminhos, então, para estar mais presente e ter esses benefícios, né? E saber lidar e conseguir lidar com tanta informação de uma forma melhor, né? Saber quais são os hábitos que a gente deve melhorar, né? Quais as formas de lidar com tanta coisa, assim, com tanta informação e com a própria mente, que já tem uma tendência natural de ser agitada. Você encontra, Frederico, eu acho que sim, né? Enfim, mas no seu dia a dia, pessoas que lidam muito com isso, né? Então, assim, eu estou no meu trabalho, mas hoje eu tive um dia muito bom, consegui ser extremamente concentrado, mas hoje não, eu tive um dia ruim, né? Eu não consegui focar em nada, porque a minha cabeça não desligou,
e eu comecei, sei lá, 5 projetos e não consegui finalizar nenhum, né? Isso é também essa falta de concentração, de atenção para esse momento presente, a gente pode dizer isso? Sim, quando é certo que na nossa vida existem momentos, cada momento tem as suas particularidades. Então nós vamos lidar sim com momentos mais agitados naturalmente e momentos mais fáceis assim da gente exercer a concentração. Mas uma vez que a gente sabe disso e tem as ferramentas para lidar com isso, então eu vou lidar melhor com aqueles dias que são mais agitados naturalmente. Uhum. Então eu vou saber fazer com que ele não me atrapalhe tanto, porque muitas vezes quando a gente pega um dia assim muito agitado, pode ser que aquilo ainda fique depois, durante a noite, ainda perturbando o sono, ou às vezes no outro dia a gente ainda fica preocupado porque não conseguiu produzir tanto no dia anterior, ou preocupado porque ainda tem que entregar alguma coisa no futuro. Então, saber lidar com isso vai fazer com que a gente não tenha também, assim, que aquele dia que foi ruim, que pronto, foi só aquele dia. No outro dia pode ser tudo de novo, pode ser melhor. Tá. E tem técnica assim que você indica para a gente manter essa concentração, essa atenção para esse momento presente? Isso. Então, a formação em Mindfulness, ele é um programa estruturado, né, onde a gente tem as ferramentas. Uma das ferramentas, um dos exercícios, é a própria meditação, né? Porque Mindfulness ele é um pouco diferente, não é a mesma coisa que meditação. Meditação é uma ferramenta, um exercício onde a gente treina esse estado de estar atento. Mas esse estado de estar atento no momento presente, ele pode ser treinado também no dia a dia, realizando um trabalho, fazendo alguma coisa em casa, estudando, conversando. Então, esses aí dentro de um curso, a gente trabalha com esses exercícios, né? A partir do entendimento do funcionamento da mente, a gente sabe perceber quando a nossa mente se distrai, seja numa prática de meditação, seja numa atividade física, seja no trabalho. A gente percebe quando a nossa mente se distrai, traz ela de volta e entende como que isso funciona, né? Quais são os elementos que estão presentes aí. Quais são os pensamentos que a gente pode também exercitar para facilitar isso, esse meio. Tá? Quando a gente olha assim para a meditação, né, a gente sempre tem, vou criar aqui um estereótipo, tá? Aqui agora, né? Aquela imagem da pessoa que vai parar, vai fechar os olhos, vai colocar as mãos ali para cima e vai tentar se concentrar. É um pouco disso também, né, de trazer isso para o teu dia a dia, né? Claro que no teu dia a dia de trabalho, por exemplo, você não vai poder fazer isso, né? Mas a meditação, por exemplo, ela ajuda nisso, a você, até nos momentos em que você está ali produzindo, ser mais concentrado, ter mais foco? Ajuda sim. A meditação, ela é assim, existem muitas formas de meditar. Mas a essência dela é o foco atencional. Tá? Não é necessariamente a postura de perna cruzada e tudo. A gente pode estar meditando sentado numa posição confortável, às vezes na própria cadeira de trabalho, durante alguns minutos, né? Fazer um exercício que a gente pode estar chamando de meditação. E isso, muitas vezes pensa que assim, que isso vai transformar a pessoa, vai deixar com a mente assim muito zen, mas essa não é bem a realidade. A realidade é que esse exercício, ele vai tornar a nossa mente mais produtiva, mais eficiente. Seja por exemplo, a demanda, se a nossa demanda for para algo mais agitado, ela vai favorecer também, ela vai ajudar também, ela vai contribuir também. Então não é só o manter a calma e ela funciona para todas as ocasiões, né? Tem um momento de mais agitação, mas eu também estou concentrado naquilo que eu estou fazendo. Exatamente, porque nem todo momento ele vai ser calmo. A diferença é que esse tipo de exercício ele é interno, então a gente torna o nosso estado interior mais calmo, vamos dizer assim, mais favorável para lidar com aquela situação, mesmo que a situação esteja agitada. E se em algum momento também a gente precise de acelerar um pouco o nosso ritmo, é possível também, porque é um exercício de percepção interior. A gente percebe o nosso estado interior e a gente consegue também tanto acelerar quanto desacelerar, o que o momento exigir. Tem não sei se eu vou entrar num viés aqui, tá? E você me corrigir se eu estiver errado. Tem alguma questão também que é da personalidade da pessoa, né? Então a pessoa ela é mais agitada e ela precisa desacelerar.
ou a pessoa ela é mais calma e ela precisa encontrar um ritmo um pouco mais acelerado para algumas ocasiões. Tem disso também? Tem, a gente depende muito do que a gente está buscando, né? A gente saber o que nós estamos buscando, o que nós estamos precisando para aquele momento. E aí o Mindfulness ele vai ajudar a gente a encontrar o nosso estado, como nós estamos, e a partir de como nós estamos, aonde que nós queremos chegar. Legal. Legal. E se a gente pudesse citar assim, os principais benefícios ali do Mindfulness, Sim. quais você diria que são? O Mindfulness ele faz toda uma modificação no cérebro, é o que é chamado de neuroplasticidade. Então, as áreas de atenção, elas ficam mais fortalecidas, que está relacionado diretamente com a memória, com o aprendizado. As áreas relacionadas ao estresse, à ansiedade, elas diminuem também de ativação. E todos, né, o que os estudos mostram, além tem alguns estudos que mostram, inclusive, a parte genética, que favorece até a longevidade e tudo mais. Existem muitos estudos do Mindfulness, mas eles mostram especialmente que a atenção, a gente fazer as coisas nesse estado, a gente consegue fazer de maneira melhor. Tudo que a gente faz, quando a gente faz com atenção, a gente faz de maneira melhor. Legal. O equilíbrio também, o equilíbrio emocional é um outro fator também ali no cérebro que tem estudos que mostram que áreas relacionadas ao equilíbrio emocional também se fortalecem dentro com a prática de mindfulness. A gente fala muito aqui, Frederico, inclusive, sobre skills, né, que são procuradas hoje, né? E uma skill muito procurada hoje em dia, né, que não se ensina na faculdade e tudo mais, é a inteligência emocional. É o como você vai ter equilíbrio emocional para lidar perante aí as adversidades, né? A gente consegue aplicar, né, e técnicas também aí de mindfulness para a gente exercitar essa questão da inteligência emocional, né, também, que é uma skill tão procurada hoje. Ok. O interessante, né, que a inteligência emocional, ela ficou famosa por um autor de nome Daniel Goleman, que ele escreveu na década de 90 um livro que chama-se Inteligência Emocional. E em 2016 ou 2017, ele escreveu um livro que chama-se A Ciência da Meditação, que aí ele escreve todo o caminho que ele estudou, foi um dos pioneiros do estudo científico do mindfulness, da meditação. E nesse livro, A Ciência da Meditação, ele fala que a inteligência emocional, o livro Inteligência Emocional, ele foi escrito todo baseado em estudos de meditação e mindfulness. E ele fala de alguns pilares, né, como a autoconsciência. Então, a autoconsciência é uma das coisas principais que a gente trabalha no mindfulness. Então, esse olhar, esse dirigir a atenção a si mesmo. Também a habilidade de lidar com os outros, também é uma habilidade que melhora com o mindfulness. E o fato da gente conseguir prestar atenção melhor no outro, então melhora esse outro pilar da inteligência emocional, e a percepção do ambiente, a percepção do que está acontecendo no ambiente, que é um outro pilar da inteligência emocional também, né? A nossa relação com o contexto. E o mindfulness também a gente exercita isso. Quando a gente olha assim, Frederico, para a tua atuação hoje, né? Você trabalha ali nas organizações, apoiando o desenvolvimento das pessoas, né? Do profissional de RH também. Qual que é o papel do RH, né? Na aplicação dessas técnicas no dia a dia das organizações, né? O que o RH tem a ganhar com isso? O RH, ele sabe, ele faz aquela ponte, né? Ele conhece, ele sabe como estão as pessoas, né? Ele está acompanhando ali as pessoas dentro de uma empresa. Então, ele vai perceber a necessidade que tem de ser feito um trabalho de equilíbrio emocional, redução de estresse, redução de ansiedade. E aí ele vai verificar a necessidade do aumento do foco, aumento da concentração. Então, esse profissional, ele que vai determinar, então, se o mindfulness vai ser importante para aquele setor, para aquela empresa. Ele consegue trabalhar com a organização de um como um todo, mas também consegue trabalhar com a equipe e com cada colaborador na sua individualidade também. Isso. Com base nesse diagnóstico. E o que é feito, né? Assim, primeiro, é claro, é feito esse diagnóstico, mas para onde a gente vai depois? Uhum. Então, a partir desse diagnóstico é definido, né, qual que é a necessidade principal de cada grupo, né? Então, pode ter um setor dentro da empresa que precise trabalhar mais atenção. Quando a gente pensa em segurança,
né, especialmente a segurança no trabalho, a gente pensa na atenção, né? Quando a gente pensa assim naquele profissional que está muito exigido, está muito cobrado, a gente pensa na redução de estresse. Quando a gente pensa em conflitos né, de comunicação, então a gente vai pensar num trabalho mais aí relacionado à compaixão, que é um tipo de exercício que tem no Mindfulness e que melhora essa relação entre as pessoas, né? Então, depende da avaliação que for feita em cada setor. Tá, Frederico, e como que a prática, né, dessas técnicas de mindfulness podem influenciar na cultura organizacional, né, das empresas e também no bem-estar dos funcionários? Então, a cultura, a gente chama da cultura de atenção plena, né? É o estabelecimento, então, dessa cultura de foco, de atenção, de consciência do momento presente. Então, sim, é uma cultura onde você traz assim para a empresa a ideia então dos colaboradores estarem, enquanto tiver no trabalho, estarem realmente no trabalho, porque os estudos eles estarem, né, que eu digo, né, mentalmente, né? Porque tem estudos que mostram que média de mais ou menos 50% do tempo nós estamos divagando. Então, é um movimento natural que existe no nosso cérebro, na nossa mente, que leva a gente à divagação. E, então, assim, um exercício, uma cultura de atenção plena, né, poucos exercícios sendo feitos por dia, um pouco a cada dia, assim como exercícios físicos, vai diminuir um pouco essa divagação. Tá? Então, você ganha ali no estado de presença, né? As pessoas estarem mais presentes ali no que estão fazendo. Né? E uma coisa fundamental também, porque muitas vezes quando a gente automatiza o trabalho e a gente consegue, vamos dizer assim, um colaborador que começou um trabalho naquele primeira semana, primeiro mês, aquilo tudo é muito novo, então demanda já uma atenção natural dele. Ao passo que ele já começa a se familiarizar com o trabalho, ele consegue realizar de uma maneira automática. Quando ele começa a realizar de uma maneira automática, então cria um espaço para ele começar a devagar mais e pensar em outras coisas. Então, às vezes ele está ali no trabalho e está pensando num problema do dia a dia dele. E aquilo vai causar uma sensação de mal-estar. E ele muitas vezes vai interpretar que o que está causando mal-estar é o trabalho. Sendo que, assim, os estudos eles mostram que quando a gente está concentrado naquilo que a gente está fazendo, mesmo que seja uma atividade rotineira, a gente sente mais bem-estar fazendo mesmo uma atividade rotineira. Então, esse é um ponto fundamental que eu vejo também na cultura de atenção plena dentro de um ambiente de trabalho. Aí a gente já está falando até do momento do colaborador dentro da empresa, né? Às vezes ele está ali, acabou de chegar na empresa, ele está nesse momento de onboarding, como você disse, ele precisa ali ter atenção, né? Ele precisa, sei lá, aprender sobre um produto, aprender sobre o serviço que é oferecido, e talvez ele dedique mais atenção àquilo. E aí, com o tempo, né, ele vai tornando aquele trabalho rotineiro, né? Mas ele também pode passar por momentos ali da empresa de ele estar sobre estresse, sobre ansiedade, sobre pressão, e tudo isso influenciar, né, também nessa atenção plena desse colaborador também. A gente pode dizer isso? Isso pode também. Esse é um outro momento, né? Então, a gente trabalhar a redução de estresse, a redução de ansiedade. Existem alguns exercícios dentro do Mindfulness que a gente consegue um trabalho de automotivação também, né? Então, tem estudos que mostram isso, liberação da dopamina, por exemplo, a partir de exercícios mentais. E isso amplia a motivação, né? Seja naquela atividade que seja rotineira. Então, momentos assim, quando o tempo for de tédio, né? Aí também envolve tudo, né? No marketing tem muito ócio criativo. Sim. A gente começa a falar que a gente não está conseguindo criar mais nada, né? Não vou conseguir escrever, não estou conseguindo fazer uma arte, não estou conseguindo pensar criativo, mas isso tudo tem relação com o momento, né? Como a gente está conseguindo ter atenção, né? Dedicar atenção para aquelas atividades. E Frederico, o que você pode dizer para a gente, assim, né, desse teu tempo aí de experiência aplicando mindfulness nas organizações, de boas práticas que você viu, né, de cases de sucesso que você tem encontrado aí nesse teu período de atuação? Sim. Quando a gente vai, assim, pensar nas grandes empresas, a gente ouve
existem muitos, é muito comum na Google, nas empresas do Vale do Silício, uma cultura de mindfulness, né? Então, assim, quando a gente vem mais aqui para o Brasil, então a gente já tem, assim, ainda um pouco de resistência, né? Mas a gente já começa a encontrar alguma abertura, né? Então, a minha experiência maior são com palestras, né? Faço palestras e esclarece para os colaboradores o que é, e muitos me procuram particularmente. Mas também eu já fiz a aplicação da metodologia toda em empresa, e uma coisa que foi interessante era que numa empresa de tecnologia da informação, que o principal funcionário, o principal programador deles, ele era uma pessoa assim muito irritada, e as pessoas tinham um pouco de receio de conversar com ele, né? Tinha que perguntar as coisas para ele, porque ele respondia de uma maneira mais bruta. E o líder da empresa, ele me falou que depois do programa, então aquele colaborador, ele se tornou um pouco mais sociável com os outros, né? As pessoas conseguiram conversar mais com ele, perguntar mais as coisas para ele, né? Então era um efeito inesperado, inclusive, né? Então é muito interessante quando a gente começa a trabalhar com atenção, pode ser que dentro de uma empresa aconteça coisas que são inesperadas, inclusive. E olha que esse caso que você trouxe, ele trouxe benefício para o colaborador, né, para esse colaborador que era visto dessa forma, mas também para o engajamento de toda a equipe, né? A gente está falando do engajamento de toda a organização. A gente pode falar que esse termo é um termo recente, Frederico, que vem sendo difundido há pouco tempo? Sim, ele é estudado e assim o nome, né, a palavra mindfulness, ela é inglesa, muito antiga, né? E ela começou a ser vinculada então com meditação na década de 70, 80, quando o governo dos Estados Unidos começou a incentivar o estudo sobre isso. E como foi feito um protocolo, ele começou a ser estudado em universidades. E de lá para cá, assim, muitos, milhares de estudos, principalmente a partir do ano 2000, muitos estudos. Chegou uma época, talvez ainda continue assim, sendo que era a coisa que mais se estudava em relação à saúde mental, esse termo mindfulness. E ele ainda é recente, né? A gente vê muitas pessoas que ainda não ouviu falar, né? Ou não conhecem ainda, né? Ou às vezes só ouviu falar da internet, alguma coisa, uma meditação da atenção plena, alguma coisa assim, e não sabe exatamente o que é, né? Então, pode-se dizer que é uma coisa recente, que ainda tem muito espaço para crescer, ainda tem muito, né, principalmente pelo perfil da nossa sociedade atualmente, como você disse anteriormente, né? Muitas informações e tudo, então eu vejo que é um campo ainda muito crescente aí, que vai ser mais conhecido ainda. A gente está na área da gestão de modo geral, né? A gente vê muitos termos se popularizando, né? Mas que já foram vistos de uma outra forma, né? A gente vem aí falando de hard skill e soft skill, que a gente via como competência técnica, competência comportamental, né? Eu acho que tem muitos termos também que vão surgindo, mas que têm uma origem em outras coisas que já existem há um certo tempo, né? Talvez esse seja o caso. O que você vê hoje, Frederico, de desafio, né, para as empresas, né? Então quero conhecer um pouquinho mais sobre atenção plena, quero aplicar técnicas, quero utilizar isso em programa de desenvolvimento com os meus colaboradores. Que tipo de desafio elas encontram nesse processo? Ok, hoje, bom, um grande desafio é o próprio empreender, né, no Brasil já é um grande desafio, né? Então daí encontrar espaço, tempo para poder investir nesse tipo de trabalho já é um grande desafio. Mas talvez o maior desafio seja a falta de conhecimento, né? Saber que esse é um tipo de trabalho, que um investimento num trabalho desse, ele vai fazer com que você ganhe horas de qualidade no trabalho, né? Além do bem-estar você ganha também na produtividade, pensando no bem-estar também dos colaboradores, né? Então, eu acho que essa falta aí de entendimento ainda, de ter um esclarecimento, né? De chegar a uma informação, né? Então, acho que até a importância de um podcast desse é que leve a informação, assim, né? Uma informação para que as pessoas comecem, então, a olhar para isso de uma maneira, né? Os líderes e os empresários, eles olhem de uma maneira como um investimento, né? Eu acho que... A gente falou de RH, falamos de colaborador, eu queria falar um pouquinho de liderança também, né? Como que você acha, Frederico, que a liderança pode lidar com essa resistência, às vezes, por parte dos colaboradores, né? De entender, né, a importância de você ter boas práticas para ser um profissional aí mais
atento, né, para colocar em prática essa atenção plena que a gente está falando? Ok, eu acho que a grande dificuldade são as próprias demandas dos líderes, né? São pessoas muito demandadas, né? Mas é interessante que esses são os que me procuram, principalmente me procuram particularmente, né? Eu tenho muita mais experiência com líderes que me procuram em grupos particulares ou em sessões particulares, né? Do que na própria empresa. E é interessante que o Mindfulness ele tem essa capacidade de ter um efeito de cima para baixo também. Então, quando Legal. um líder ele aplica, ele tem esse, esse estado com ele tem usa o mindfulness, ele está mais atento, ele tem um olhar mais compassivo, né? Ele consegue então transparecer isso para a sua equipe, né? Então ele também consegue ter um resultado assim, o próprio senso de sentido, né? O senso de sentido que o mindfulness tem quando a gente faz, também é outro benefício que tem dentro do mindfulness. Então, essa capacidade de visão que o líder precisa ter, né? Isso a partir do líder, transparece para a equipe também, né? Legal que quando a gente fala de cultura, inclusive, que a gente acabou de falar, né? A gente sempre fala por aqui que cultura vem de cima para baixo, né? Ela vem do dono, que passa para sua liderança, que passa aí para o seu time, para que todo mundo respire nessa mesma cultura, né? A cultura não é um documento, né? Ela é um negócio que está vivo ali, né, na organização. E é muito legal essa fala porque a gente começa a visualizar isso também relacionando à cultura, né? Então, assim, se e a importância da nossa discussão, né, que pessoas de alta liderança, CEOs, gestores de pessoas de modo geral conheçam mais, né, sobre essas técnicas para difundir aí entre seus times também. Né? Frederico, e para além de incentivar a equipe, né, de que forma a gente falando de liderança ainda, o mindfulness, né, e essas técnicas podem ajudar uma liderança na tomada de decisão. Uhum. Ok, Essa é bom, complexa. a tomada de interessante que assim a gente estuda muito a tomada de decisão a nível cerebral, né? Então tem a tomada de decisão que a maioria das decisões que nós tomamos que está num nível mais emocional no nosso sistema límbico e tem uma região mais no córtex órbito-frontal que também é responsável pela tomada de decisão, que é aquela decisão mais consciente, né? E qual que é o ideal? O ideal é quando a gente junta as duas, né? E o mindfulness, ele então tem o exercício de mindfulness, ele faz essa conexão entre as áreas cerebrais, né? Então facilita a tomada de decisão. Tomada de decisão que leva em consideração as emoções, mas que leva em consideração também o pensamento consciente, né? A racionalidade, né? Não Então, dá para dizer que existe um modo certo de tomar decisão, se é só racional ou só emocional. É um equilíbrio entre as duas coisas. é um equilíbrio entre as duas coisas. Ah, que legal. Você pode dar para a gente, Frederico, alguns exemplos, né, de lideranças que tenham aplicado essas técnicas, né, que você conheça aí do teu dia a dia e que ajudaram muito essa atuação prática? Sim, olha, aqui em Maringá alguns líderes fizeram, né, fizeram o curso comigo, né? Eu acho que não fica muito legal eu falar o nome dessas pessoas, né? Mas de pessoas famosas, né, a gente pode falar, né? Então assim, o Bill Gates, por exemplo, uma época ele falou sobre um livro, e ele falou que ele tinha um instrutor particular de mindfulness para ele e para a família dele, né? No Google, né, tinha um executivo, né, o nome Chad-Meng Tan, ele é um chinês, né? E ele, no tempo livre dele, ele é engenheiro de computação, e ele, no tempo livre dele, ele desenvolveu um programa de mindfulness dentro do Google, que é interessante que ele falava que em 1 minuto ele vendia 700 vagas que ele disponibilizava, ele vendia em 1 minuto dentro do Google. Foi um dos programas de maior sucesso de inteligência emocional. E outros, né, que o Steve Jobs, né, então algumas pessoas aí que são conhecidas que usam, né, técnicas de mindfulness. No caso o Steve Jobs usava, né? Que tipo agora de indicação, né? Você falou um pouquinho aí do Bill Gates, mas que tipo de indicação você daria para as pessoas que querem se aprofundar nesse tema, né? Podcast, livro, filme, enfim, o que essas pessoas podem, onde elas podem consumir conteúdo? Assim, um ponto importante assim, as pessoas que estão com saúde boa, elas podem procurar um livro, por exemplo, existe um livro que chama Atenção Plena, do professor Mark Williams,
né? É legal o livro de pessoas que estudam, né, o Mindfulness, ou então aplicativos, né? Pode entrar em contato comigo, né, e pedir indicações de aplicativos, de livros. Na Netflix também tem programas também, então para essas pessoas pode ser favorável começar o Mindfulness assim. Mas para as pessoas que têm algum problema de estresse, de ansiedade que chega assim num nível de transtorno, que esteja causando algum sofrimento mental, depressão, né? Então o Mindfulness ele tem muitos benefícios, né? Mas aí no caso é ideal procurar um profissional, um profissional formado, né, em Mindfulness, ou um profissional da área da saúde que pode indicar um profissional de Mindfulness. E também, né, mesmo as pessoas que estejam bem de saúde, mas que queiram entender mais profundamente o que é o Mindfulness, também eu recomendo que procure um profissional formado. Legal. Existe algum tipo de trabalho em conjunto, Frederico, do profissional de Mindfulness com o psicólogo, com o psiquiatra, por exemplo, para pessoas que estão, né, com questões mais avançadas, né, quando a gente fala aí de depressão, de ansiedade, síndromes diversas que a gente vê hoje em dia, né? Sim, sim, eu recebo muitas indicações já recebi indicações de psiquiatras, né? Então, para as pessoas que estão passando por depressões profundas, mas estão em tratamento, estão estáveis, aí vem para a gente ensinar o Mindfulness, né? Nos grupos de Mindfulness também, quando a pessoa está numa estabilidade, eu aceito a pessoa para participar de um grupo de Mindfulness. Ou então a gente pode trabalhar junto com um psicólogo para populações, pensando nas populações mais críticas, assim, também, né? É um trabalho aí em conjunto também. Sim. Legal. Como que as pessoas fazem, né, o Frederico, para te procurar, né, para te conhecer um pouquinho mais? Eu queria que você dedicasse esse momento para falar das suas redes sociais, como que elas podem te encontrar, né, para querer saber aí um pouquinho mais sobre o tema também. Tá, então eu uso principalmente hoje o Instagram, que é frederico.mariano. Eu também tenho um canal no YouTube, Frederico Mariano, que eu vou estar publicando alguns vídeos agora falando sobre inteligência emocional, Legal. técnicas de corpo e mente, né? O primeiro eu vou estar falando sobre o pensamento, por que o pensamento positivo, o foco no pensamento positivo é favorável, né? Então também pode me procurar no YouTube, como Frederico Mariano também. Legal. Legal. E Frederico, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, né, para as pessoas aí que sobre essa importância mesmo, né, da gente conquistar essa atenção plena nesse mundo tão agitado? Então, o Mindfulness ele é uma técnica assim que está muito acessível, ela é fácil de fazer, né? Assim, ela é fácil de encontrar, é fácil de fazer porque tem toda a estruturação, todas as técnicas, tudo bem formatado, já muito bem estudado, né? A gente já tem assim 40 anos de estudos científicos mostrando benefícios, assim, eu ficaria aqui um tempo falando dos benefícios, de todos os benefícios que tem do Mindfulness, né? Então, eu acredito assim que não tem por que a gente não estar procurando, né? Quando a gente quiser, quando a gente vê que precisa melhorar a nossa qualidade de vida, produzir mais, com mais qualidade, com mais bem-estar, e não só produzir no trabalho, né? Mas o nosso desempenho no dia a dia, nas nossas conversas, com a nossa família, no nosso esporte, no nosso lazer também, que é muito importante a gente estar presente no nosso lazer. Então essa que é a mensagem, né? Que a gente procure se encontrar com o Mindfulness, encontrar com as formas de praticar o Mindfulness. Legal, legal. Frederico, eu queria te agradecer. Eu acho que eu aprendi muito aqui hoje também, né? Eu quero estudar mais sobre o assunto também, né? Aplicar essas técnicas no meu dia a dia também. Eu acho que vão ser muito importantes aí, não só para minha atuação, né? Mas também para minha vida pessoal, como você disse, né? Então eu queria te agradecer mais uma vez aí em nome da RH Gestor por ter disponibilizado um tempo na tua agenda, né? Para estar aqui com a gente, para falar um pouquinho, né? Desse assunto que merece ser falado, né? Então, muito obrigado. Eu agradeço, Evandro, toda a equipe aí. Legal. E esse episódio do RH Gestor Podcasts vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que nos ouviu ou nos assistiu aqui nos nossos canais no YouTube e no Spotify. A gente volta muito em breve com muito mais conteúdo sobre o universo da gestão de pessoas para você. Até mais!